Bom dia, pessoal! Vamos para a nossa videoaula 10 sobre os instrumentos voluntários de política ambiental. O nosso texto é o capítulo 11 do livro chamado Economia do Meio Ambiente. Esse livro reúne capítulos de vários autores, alguns da economia ecológica, outros da economia ambiental, alguns que tratam mais da economia dos recursos naturais, da economia da poluição. São vertentes da economia. Esse texto, em especial, tem uma abordagem mais da economia ecológica. Qual que é a diferença? A diferença é que na economia ambiental, a gente foca a nossa análise com base nos fundamentos da economia clássica, tradicional, mainstream. E a economia ecológica coloca o foco nos processos ecológicos, contesta o crescimento econômico. A economia ecológica não coloca o foco tanto em que o mercado possa resolver essas questões. A economia ecológica acha que a economia ambiental é muito otimista ao prever que os instrumentos econômicos de mercado possam tratar bem dessa questão. Bom, são diferenças teóricas, mas é importante chamar a atenção sobre isso. Isso porque, lembrando que no nosso curso, a nossa abordagem é sempre da economia ambiental. E relembrando que nós vimos nas aulas 7 e 8 um artigo extenso do professor Jorge Nogueira que tratava dos instrumentos de gestão ambiental, de comando e controle, voluntários ou de persuasão e econômicos. Alguns autores ainda chamam esses instrumentos voluntários ou de persuasão como instrumentos de comunicação. Mas nessa aula nós vamos focar nos instrumentos voluntários ou de persuasão. Relembrando que nós vimos esse slide da aula 7 ou 8, uma das duas, o instrumento de persuasão são estímulos. Então a palavra-chave é estímulo. A outra palavra-chave é educação, porque educação ambiental é um dos instrumentos mais conhecidos entre os instrumentos voluntários, e informação, tanto que alguns autores também chamam de instrumentos de comunicação. Estímulo, educação e informação são características de instrumentos voluntários. São instrumentos que muitas vezes dão suporte a outros na implementação de uma política. O capítulo 11 é dividido em todas essas itens que nós não vamos passar um a um. Eu selecionei desse capítulo duas questões que julguei mais relevante e que, na verdade, o autor acaba dividindo os seus argumentos entre essas duas questões. Porque, em resumo, o texto parte das origens do conceito de desenvolvimento sustentável e analisam como ele se transforma em duas estratégias distintas, no que ele chama de uma convenção. As duas estratégias seriam ambientalismo empresarial e responsabilidade social corporativa, ou seja, duas estratégias, duas posturas, dois conjuntos de atividades que o setor empresarial teria adotado ao incorporar o conceito de desenvolvimento sustentável. E aí eu chamo atenção para algumas observações desse texto que fazem mais sentido, talvez, na economia ecológica, mas que a gente tem que ler com uma leitura crítica também. Por exemplo, os autores afirmam inicialmente que foi uma política neoliberal, assim, uma política econômica neoliberal das últimas 3 décadas que teria aprofundado essa degradação ambiental. O que não é uma afirmação de todo verdadeira, porque não foi uma política neoliberal que fez isso, foi uma política econômica com algum traço característico. O que
levou à degradação ambiental de hoje, e muitos textos, vocês vão ler isso, foi desde a Revolução Industrial, foi o uso intensivo do recurso natural, conjugado ao avanço de tecnologias, ao aumento da população, a uma série de fatores, e que se aceleraram a partir da Revolução Industrial, e a partir da Segunda Grande Guerra em especial. Então, porque é um texto que é crítico à economia ambiental, mas os sistemas produtivos todos do planeta, desde a Revolução Industrial, têm contribuído para essa degradação ambiental. Não importa se esse sistema econômico foi capitalista, liberal, neoliberal ou centralizado, o que nome queiram dar para ele. Por exemplo, o sistema econômico centralizado na antiga União Soviética, ela levou a uma grande degradação ambiental. Essa degradação ambiental foi somente notada e criticada depois do fim da União Soviética, mas ela deixou problemas de degradação ambiental equivalentes a de qualquer outro sistema econômico. Bom, e o texto nos relembra alguns conceitos, alguns desenvolvimentos das aulas passadas, que a gente não vai repetir, mas aqueles marcos do meio ambiente, com as conferências da ONU de 72, 92, aquelas publicações. Colocando esse contexto, com foco na questão empresarial, surge em 95 um Conselho Mundial de Negócios para o Desenvolvimento Sustentável, que é um conselho que se transformou na maior entidade empresarial do mundo dedicada a isso, ao desenvolvimento sustentável. Hoje em dia, representa cerca de 200 empresas, grandes empresas de 26 setores econômicos, de 35 países, e que se associou a outros conselhos nacionais ou regionais que foram surgindo. Então, ela congrega muito mais do que essas 200 e é ainda uma referência, e esse conselho vem atuando e vem evoluindo e pensando a questão da sustentabilidade desde 95. Eu recomendo a vocês entrarem no site do conselho, tem muita informação interessante, fala de novo sobre o que eles são, essa história, quem são os seus parceiros atuais, suas atividades. E vocês podem notar, reparem aí no logotipo do conselho, e que a sua afiliada no Brasil segue o mesmo logotipo, é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Aí nós temos o endereço, os sites do Conselho Mundial e do Conselho Empresarial Brasileiro. E nesse ponto o texto nos chama a atenção de que, na verdade, o Conselho foi fundado em 95, mas ele se baseia em ideias apresentadas pelos empresários em 92, na Rio 92. Onde a gente viu que foi um grande marco, porque essa convenção conseguiu incluir todos os setores nesse diálogo sobre desenvolvimento sustentável. Na Rio 92 tinha um governo, tinha reuniões em paralelo das ONGs, em paralelo dos empresários, dos organismos multilaterais. E então, para quem tiver curiosidade, inclusive eu mesmo não sabia que esse conselho se inspirava nesse livro chamado Changing Course, ou Mudando o Rumo, que representou o pensamento dos empresários que viam que deveria ser mudado o conceito do desenvolvimento para um desenvolvimento sustentável. Então, está aí o site do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que é muito bom, muito completo, com muitas informações, que eu recomendo também que vocês entrem para ler, porque dá uns subsídios interessantes sobre instrumentos voluntários. Mas o foco desse texto todo, dos autores, mais do que apresentar o que os empresários vêm fazendo, o número de empresas envolvidas e aquelas distinções de estratégias,
é explorar o processo que converte um conceito, que foi o conceito de desenvolvimento sustentável, em estratégias de mercado e de negócios. É por isso que os autores chamam que houve uma trajetória em que tornou um conceito em uma convenção, sendo que para eles a convenção é uma pressuposição que ainda não foi comprovada pela experiência. Mas é lógico, porque quando proposto o conceito de desenvolvimento sustentável, a gente ainda não tinha experiências em direção a esse objetivo. Agora já existe um caminho das últimas décadas com várias experiências, mas na época era só uma crença mesmo, a crença que o desenvolvimento não poderia ser feito se não fosse de forma sustentável. A cada vez mais esse conceito vem se provando na realidade. A gente precisa de um desenvolvimento de forma sustentável. Então, para esses autores, uma dessas vertentes de estratégia é chamada de ambientalismo empresarial, que foi adotada por alguns setores, em especial, particularmente químicos, siderúrgico, indústrias extrativas, ou seja, justamente aquelas empresas que são definidas como potencialmente poluidoras. Então, nesse ambientalismo empresarial, ele não chega a ser totalmente voluntário, porque essas empresas tiveram que atender uma série de regulamentações, basicamente comando e controle, que surgiram nas últimas décadas. Então, é nesse sentido que os autores colocam que não dá para generalizar para o empresariado como um todo, que todos eles embarcaram de primeira hora nesse conceito de desenvolvimento sustentável, mas que em alguns setores as mudanças foram primeiro mais visíveis e começaram primeiro, o que é compreensível até se a gente acompanhar junto com os instrumentos voluntários o que vieram de instrumentos de comando e controle. E uma das formas que teria tomado essa postura de ambientalismo empresarial seriam os sistemas de gestão ambiental. As empresas começaram a adotar sistemas para lidar com os padrões. As empresas, principalmente as empresas grandes, começaram a ter primeiro todos os seus sistemas de gestão ambiental com foco em reduzir ou eliminar suas emissões, eliminar desperdício ou diminuir, o foco na tecnologia e aí na economia da poluição, sim. E então esses sistemas teriam promovido a junção dos termos eficiência econômica com eficiência ecológica, levando à ecoeficiência. E alguns motivados pela regulação, pelos instrumentos de comando e controle, e outros por autorregulação, que é justamente os instrumentos voluntários que nós estamos analisando. E ao mesmo tempo em que as empresas se adequam às resoluções, regulações de comando e controle, surgem certificações independentes. Por exemplo, a mais conhecida, International Organization for Standardization, ISO, aqui saiu um S a mais, ISO 9000, ISO 14000, são coisas que vocês vão ouvir muito ao lidar com empresários e gestão ambiental nas empresas, porque são certificações que elas recebem. Isso não está na lei, mas quase toda empresa hoje em dia, as empresas grandes, buscam ser certificadas, ou seja, é uma terceira empresa que certifica de que aquela empresa usa padrões de qualidade elevados nos seus processos, padrões de gestão ambiental elevados, e gostam de exibir o seu selo de certificação. E surgiram outros tipos de certificação hoje em dia. E a certificação vai ganhando espaço cada vez maior à medida que o público consumidor valoriza essa certificação. E aí o texto nos apresenta uma segunda estratégia empresarial, a responsabilidade social corporativa,
essa vem quase toda de forma voluntária, mas ela surge dos mecanismos de regulação também. Mas hoje em dia, mas é um mecanismo totalmente voluntário. As empresas há registros na literatura que desde a década de 50 as empresas começam a se preocupar de forma voluntária com isso, seja para efeitos de imagem, ou para ganhar mercado, ou para valorizar seu produto, por que razão seja, mas mais intensamente a partir de 1980, essa responsabilidade social incorpora as questões ambientais e hoje em dia se usa muito a sigla também de responsabilidade social, ambiental e governança, que a governança inclui muitas vezes as formas de combate à corrupção também dentro das empresas. Um exemplo que nos traz o texto é o Instituto Ethos, você já deve ter ouvido falar. Também tem um site onde vocês podem procurar coisas interessantes. Fundada em 98, quer dizer, também muito inspirada nas ideias de 92 e dos conselhos empresariais de 95. Essa empresa foi capitaneada por um empresário do setor que começou a reunir associados para incorporar as políticas e práticas de responsabilidade social nos seus negócios. Ela cresceu muito, muito, chegou a ter mais de 1.200 associados e estabilizou hoje com algo em torno de 600 membros, mas que juntos formam 35% do PIB nacional. Foi uma entidade pioneira em envolver o empresariado nessas questões de políticas públicas e para que comprovassem que de fato estava adotando as práticas de responsabilidade social nos seus negócios e não só colocando como um emblema, dizendo que tinham responsabilidade social corporativa, mas que de fato não estavam demonstrando suas práticas. E sendo pioneiro, o Instituto Ethos participou de fundação de outras associações e de outras iniciativas, ou coordenou a fundação de outros tipos de associação que foram importantes e têm sido, como por exemplo o Fórum Clima, uma ação empresarial sobre mudanças climáticas. Eles chegaram a lançar uma carta aberta ao Brasil sobre mudanças climáticas com seus compromissos voluntários de transição para uma economia de baixo carbono. Um outro exemplo interessante de instrumentos voluntários que traz o texto, no âmbito dessa estratégia de RSC, foram os pactos setoriais, como, por exemplo, a moratória da soja. A moratória da soja foi lançada pela Associação Brasileira de Indústria de Óleos Vegetais, ABIOV, com a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, ANEC, mas que para sua operacionalização, ela envolveu também o governo, o Ministério do Meio Ambiente, ONGs, ela foi uma aliança desses três setores e ela vem funcionando desde 2006. Para sua operacionalização, foi instituído um grupo de trabalho que tinha participação das empresas, mas da sociedade civil, do governo e até de instituição financeira. Inicialmente, iria durar 2 anos, mas ela completou 12 anos, por exemplo, na safra de 2017-2018, é o que estava nesse texto. Eu fiquei curiosa para saber como estava isso agora. Se vocês entrarem no site da ABIOV, é muito interessante que tem toda essa história da formação e tem o documento, um estudo publicado em janeiro de 2018, fazendo o balanço dessa moratória da soja. Nesse outro site sobre mercados agrícolas, ressaltava que desde que a moratória foi estabelecida, apenas 1,2% do desmatamento na Amazônia foi decorrente do plantio da soja. Aí me chamou a atenção isso, mas tem soja na Amazônia? Tem. E aí, olhando no site da ABIOV, vocês veem uma complementação maior, que, por exemplo, o compromisso era de não comercializar nem financiar
soja produzida em áreas desmatadas na Amazônia depois de julho de 2008, ou seja, em 2006 eles pensavam num pacto para frear o avanço sobre a floresta nativa para plantar soja. Por quê? Porque existiam áreas abertas onde já poderiam plantar soja ou intensificar a produção. E no site da Biov cita nesse estudo que, de fato, a expansão da soja no bioma Amazônia ocorreu nas áreas que se encontravam abertas já antes, e que de 2008 a 2018 passou de 1,7 milhão para 4,6 milhões de hectares a área de soja na Amazônia, mas em áreas abertas. Então, porque é importante falar isso, porque depois que eu li esse número, eu falei, mas não pode ser possível só 1,2%, porque a gente sabe que teve a expansão da produção de soja na Amazônia. Mas é isso, foi em áreas abertas. E eu fiquei curiosa também para saber, então, como está esse pacto hoje? Então, pegando notícias recentes, hoje o pacto foi renovado, ele é vigente, mas no final do ano passado, algumas empresas do setor queriam entrar com uma ação contra esse pacto. Especial Associação Brasileira dos Produtores de Soja, quer dizer, outra parte dos produtores, queriam levar ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica uma ação alegando que a moratória estaria fazendo uma reserva de mercado e que deveria ser revogada. Eu confesso que eu não vi desenvolvimentos dessa ação e não vi o que aconteceu depois, mas aparentemente a moratória da soja é um pacto que continua valendo, mas já há uma pressão para que ela seja interrompida. E não achei maiores notícias sobre isso, mas é interessante a gente ver, existem várias correntes, o setor empresarial inteiro não é um, os produtores de soja não são um só, existem vertentes diferentes querendo coisas diferentes. Um mecanismo interessante que surge também como dentro da estratégia de responsabilidade social corporativa foi o movimento do setor financeiro chamado de investimento socialmente responsável, ou seja, os fundos de investimento começaram a adotar padrões para escolher as empresas onde eles iriam investir, e alguns fundos só investem de acordo com esses padrões, que seriam divididos em mais ou menos 3 categorias de empresas. As que teriam um screening ou um mapeamento negativo, entrariam nessa lista negativa, seriam empresas que ligadas a determinados setores, como cigarros ou armas, setores que os seus associados não concordam. Um screening positivo seria daquelas empresas que sim, estão ok, podem ser alvo das nossas compras de ações. Mas existem ainda as empresas com as melhores práticas, as best in class, best practices. Elas seriam reconhecidas por adotar, de fato, não só no discurso, mas de fato, as boas práticas de responsabilidade social, ambiental e governança. Bom, e esse slide eu busco também daquela primeira aula onde a gente falou desse instrumento, em que as questões ambientais vão continuar fortemente e mais forte ainda, porque à medida que a questão climática se agrava no mundo, é natural que essa agenda ambiental também vá de novo cobrar fortemente que as empresas estejam envolvidas no combate à mudança climática. E aí um exemplo bem recente de instrumento voluntário de uma empresa bastante conhecida, que se junta a outros frigoríficos, né, esse no setor de pecuária, que querem acabar com o desmatamento na Amazônia em função da criação de gado. Ou seja, eles citam até o instrumento do cadastro positivo da pecuária, um screening positivo. Ou seja, por quê? Porque há instituições financeiras que não querem mais investir em empresas do setor pecuário.
estão colocando-as num screening negativo. Então, é uma iniciativa voluntária dos frigoríficos como estratégia de mercado, ou seja, é um exemplo de tudo que a gente acabou de ver aqui conceitualmente sobre instrumentos voluntários. E mais para o final do capítulo, os nossos autores colocam a atuação das ONGs também, como parceiras nesses instrumentos voluntários. Fala um pouco da história do surgimento das primeiras ONGs de alcance internacional, como Greenpeace e Amigos da Terra, e que à medida em que as ONGs se multiplicam e passam a disputar os espaços e as causas, elas também se profissionalizam e elas consolidam parcerias. Então, hoje em dia, há muitas ONGs que são parceiras das empresas, como as empresas são apoiadoras, e as empresas também passaram a criar suas próprias fundações para gerir suas próprias iniciativas de responsabilidade social e ambiental. E aí eu pego um gancho lá da aula 6, na segunda parte, onde a gente analisou um texto sobre a governança das políticas públicas, e eu corrijo o que está em vermelho, que não estava corretamente definido desse texto, lembrando que no Brasil essa figura de ONG, ela pode tomar essas formas. Uma entidade privada sem fim lucrativo é uma ONG, uma sociedade cooperativa é uma ONG. As organizações religiosas todas, seja de que igreja ou que religião forem, são ONGs. As OCIPs, que são organizações da sociedade civil de interesse público, que surgiram muito para regular as parcerias das ONGs que trabalham com governos, que não são todas, e organizações sociais, OS. Tudo isso no Brasil é ONG, e na lei nós vimos, são organizações da sociedade civil. A gente não tem a figura da ONG dentro da nossa legislação. Elas são OSCs, Organizações da Sociedade Civil. Entre elas, OS, OCIPs, organizações religiosas, sociedades, cooperativas, clubes, entidades privadas que não tenham fins lucrativos. Não, clubes podem ter. Alguns não, quer dizer, não importa o nome. A gente viu, inclusive nesse texto de governança, as características de uma organização da sociedade civil. Existe um site do IPEA chamado Mapa das OSC. OSC são as nossas ONGs. Que lista quase 800 mil organizações da sociedade civil, porque eles foram buscando dentro do cadastro de CNPJ todas aquelas que eram privadas sem fins lucrativos, eram sociedades cooperativas ou eram organizações religiosas. E dentre essas, algumas receberam, a partir da década de 90, quando surgiram os instrumentos, o título de OS, Organização Social, ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Esse é o site do IPEA, também é interessante para a pesquisa de vocês. Traz dados da última pesquisa em 2019 e, em alguns casos, pesquisas de julho de 2020 eles atualizaram. E é interessante notar que as OSCs que atuam na área de meio ambiente são minoria. No entanto, existe uma sobreposição. Por exemplo, a maior área, quase 50%, são organizações que atuam no desenvolvimento e defesa de direitos. Muitas organizações que atuam no meio ambiente estão enquadradas nessa categoria. Elas atuam em defesa dos direitos ambientais. Que tenham na sua finalidade só o meio ambiente puramente, a gente nem consegue ver, uma faixa muito pequena em vermelho. Mas é interessante, esse estudo é uma iniciativa de tentar, eles mesmos dizem, vão tentar aos poucos melhorar essa categorização, e à medida que as próprias organizações forem mandando informações para o IPEA, esse mapa vai se fortalecendo.
Então, vamos para as nossas conclusões. O texto cita que o empresariado tenta frear as críticas mais contundentes à lógica produtivista. Eu não sei se isso é um reconhecimento, se é uma crítica, mas isso é parte natural do jogo. É lógico, você tenta se defender, como, por exemplo, aquela iniciativa que a gente está vendo agora dos frigoríficos. Eles tentam frear a crítica, mas eles também adotam posturas na direção de corrigir os seus rumos. E eles se autoatribuem a liderança do processo de mudança em direção ao desenvolvimento sustentável, o que é uma coisa boa. Então, eu não concordo com o argumento de que seria ruim, e não da forma generalizada, o empresariado. Me deu uma dúvida se o texto de fato estava achando bom ou ruim que o empresariado se autorregule. Porque, como a gente viu, a autorregulação trouxe medidas muito boas. E inclusive, o setor financeiro que tem entrado cada vez mais fortemente nessa autorregulação. Eu chamo a atenção só porque a hora que vocês forem ler as conclusões do texto, vocês podem achar que ele está criticando excessivamente alguns dos instrumentos, mas que, ao meu ver, o próprio texto traz argumentos muito positivos em favor da autorregulação e dos instrumentos voluntários. Bom, e aí há uma conclusão de que as limitações governamentais têm aberto espaço para as corporações assumirem um papel de destaque na remodelação de formas de governança. E isso é de fato, e a gente tem visto. Isso é bom que aconteça, porque é um aumento da participação de um setor da sociedade, reconhecendo a importância do desenvolvimento sustentável. Em diferentes contextos, assumem o lugar de modelos regulatórios coordenados pelo Estado. Ou seja, isso reforça aquilo que a gente vem dizendo ao longo desse curso. A questão ambiental, ela precisa de todos os setores, ela não é só do Estado, só do governo, nem só da sociedade, ela precisa muito de todos, da sociedade, do empresário, do governo, não dá para excluir uma ou outra. Então, os instrumentos voluntários, eles têm importante papel complementar no alcance do objetivo de desenvolvimento sustentável. Essa é uma grande conclusão dessa nosso texto. E a outra conclusão é essa, que como as questões ambientais são multifacetadas, multidisciplinares, de interesse de toda a sociedade, quanto mais amplo o espectro da sociedade que elas abrangerem na sua formulação, na sua implementação, melhor para o problema ambiental ou para o desenvolvimento sustentável. São esforços complementares. E não há um instrumento que seja melhor do que o outro, eles devem ser usados em conjunto. Alguns são melhores para determinado problema, outros para outro, como a gente viu naquela classificação dos critérios de escolha. E aí a pergunta hoje não é bem uma pergunta diferente, para a gente não ficar falando a mesma coisa, né? Pode ficar um pouco chato, porque se é uma pergunta, as respostas são parecidas. Então, a minha proposta é que vocês tragam cada um exemplo de uma iniciativa de qualquer empresa que tenha tomado uma iniciativa no âmbito da responsabilidade social e ambiental e de governança. Você pode pegar esse exemplo nos sites, nas mídias, nos livros, como, por exemplo, esses exemplos que o texto traz, a moratória da soja, ou o texto ou a notícia da mídia que eu trouxe dos frigoríficos e o pacto do setor de pecuária. Então, vocês escolham um exemplo qualquer, pode ser um exemplo grande para um setor, pode ser o de uma empresa, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma coleção muito rica de instrumentos para discutir no nosso encontro de quarta-feira. Obrigado por acompanhar até aqui, e eu termino a aula com o próximo slide, aí eu passei para ela, com várias figuras interessantes
encontradas na internet sobre gestão ambiental. Essas figuras todas foram tiradas de empresas quando elas apresentam seu lado responsabilidade social corporativa ou seus sistemas de gestão ambiental. Então, elas são interessantes e são bem ilustrativas a quantidade de símbolos que a gente encontra hoje que tentam representar essa relação amigável e de desenvolvimento sustentável que as empresas têm ou almejam ter. Um abraço, pessoal!